O tema de hoje é coaching e nós entrevistaremos Denis Gomes. Fique ligado na TV Viana, voltaremos em instantes. Um abraço. Olá amigos da TV Viana, meu nome é André Zanotti e esse é o programa Solução. O tema de hoje é coaching e eu estou aqui com Denis Gomes, um grande amigo de infância, não é, Denis? Isso. Um grande prazer recebê-lo, Denis. Como é que você está? Muito bem, é uma alegria estar com você aqui nesse programa com temas tão importantes, relevantes para todos os nossos telespectadores. Eu quero agradecer pelo convite e dizer quanto estamos felizes por estarmos juntos aqui. Legal, Denis. Denis, o coaching parece que ele é uma forma de você buscar o seu melhor eu pessoal, tanto na área profissional quanto na área familiar. Para quem ainda não tem contato com o tema coaching, né? O que é o tema coaching? O que é o coaching? Para que ele serve? Para que ele surgiu? Então, o coaching nada mais é do que uma ferramenta ou uma metodologia moderna, atual, que leva pessoas a alcançarem resultados extraordinários. Faz com que as pessoas tenham a condição de alcançar aquilo que elas almejam, que elas desejam, que elas precisam alcançar. Legal. E o senhor está trabalhando com isso já há bastante tempo ou não? Como é que está? Nós estamos trabalhando profissionalmente mesmo, como coach especificamente há 1 ano, mas com desenvolvimento humano já estamos há 18 anos trabalhando nessa área, né, de desenvolvimento humano. O coach é algo muito recente, tanto que nós não encontraremos no Brasil todo profissionais com muitos anos de prática no coach, porque é uma filosofia, uma profissão nova no mundo todo, né? Na esfera mundial é uma profissão muito nova, recente. Pelo que nós estávamos conversando há pouco, parece que não tem 10 anos, né, no Brasil que ele tem trabalhado como uma ciência e trazido resultado às pessoas, né? Justamente, o Brasil também é recente, as instituições mais importantes estão atuando, formando profissionais coaches há menos de uma década. E hoje a principal instituição do Brasil tem apenas 6 anos. Nossa, muito recente. Muito recente. E que tipo de problema o coaching tem solucionado, sobretudo aqui na nossa região, né, trazendo um pouco da sua experiência pessoal, né? Uhum. Quem é que tem buscado o senhor? Quais são os tipos de problema que o coaching tem se demonstrado bastante eficiente na hora de resolver e o que as pessoas têm revelado em relação ao coaching após ter feito o trabalho com o senhor? Então, o coaching, ele oferece uma solução para tudo que está relacionado ao ser humano. Uhum. Então, qualquer necessidade, qualquer sonho, qualquer desejo que o ser humano tenha, o coach pode ser usado, aplicado para que motive essa pessoa a alcançar o seu objetivo, desde que seja mensurável, desde que seja algo possível de se alcançar, mesmo que seja difícil, né? Alguns exemplos práticos, por exemplo, a gente o Life Coach é uma das vertentes mais comuns, mais utilizadas pelas pessoas. O que é o Life Coach? É você trabalhar aspectos relacionados à vida. A pessoa quer ter uma qualidade melhor de vida, a pessoa quer solucionar problemas, fobias, medos, bloqueios pessoais, a pessoa quer melhorar o seu processo de relacionamento, seja profissional, seja familiar. Tudo isso está englobado dentro do processo de Life Coach. Por exemplo, eu tenho atendimento de pessoas que já me procuraram e tiveram grande êxito. Por exemplo, pais que com bloqueios de justamente se relacionar com os filhos. Então me procuraram, eu quero aprimorar meu relacionamento com os filhos, eu quero vencer alguns bloqueios que eu já trago desde a minha infância, da minha criação. E nós alcançamos resultados fantásticos em poucas sessões, né? Coisas que não tem preço, não tem valor, né? A gente poder ver a família unida, a família bem, desfrutando de um relacionamento transformado pelo processo de coaching.
há outras, né? O coach visando também emagrecimento ou bem-estar físico também, o coach voltado a diversas áreas, talvez a gente ainda há de falar nesse momento de entrevista. Que interessante, é então bastante amplo, né? É bem amplo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, fazer o coaching, se eu te procurar, eu tenho que ter uma profissão específica ou não? Ele é voltado ao médico, ao dentista, ao professor, aquele que trabalha como funcionário público, ou enfim, qualquer pessoa pode fazer o coaching, procuraram para ser o coach? O senhor é um coach de alguém, né? Para ser o coach dela? Sim. O coach é aberto para todo tipo de pessoa que queira alcançar algum objetivo na sua vida. É lógico que, no meu caso, eu não tenho uma especialização específica para trabalhar com crianças, né? Mas a partir da adolescência, qualquer pessoa, no meu caso, eu estaria habilitado para acompanhar como seu profissional coach, né? Trabalhando o objetivo que ela almeja. Eu tenho trabalhado, por exemplo, atualmente com o coach memorização. Estou trabalhando com pessoas que querem estudar, estão estudando, estão se preparando para concursos públicos, né? Então, a gente trabalha ferramentas específicas para essas pessoas que desenvolvam seu potencial de memorização, aceleração de aprendizagem, concentração, vencer, por exemplo, o grande bloqueio do deu branco na hora da prova e etc. Mas a gente trabalha também em outras áreas específicas conforme a necessidade. Pessoas, por exemplo, que querem melhorar a sua carreira, crescer, né? Ir além de onde está. Então nós trabalhamos sessões e ferramentas para que a pessoa possa aumentar o seu potencial e vencer os bloqueios, os impedimentos que de fato estão impedindo ela de aumentar, de crescer na sua carreira. Então podemos falar sobre o coaching na aplicação profissional, pessoal, né, empresarial, falando do coaching em grupos também. Então são várias soluções para todo tipo de pessoa. Interessante. Além do tema de hoje, que é o coaching, você também pode sugerir outros temas. Ligue para a gente no 3323-2739 ou mande um e-mail para solução@tvviena.com.br. Denis, prosseguindo, existe um escritor norte-americano que eu gosto muito, que é o Mark Twain. E um dia ele disse o seguinte, que parar de fumar é fácil, eu faço isso todos os dias. O difícil é manter a mudança, né? Ou seja, no outro dia a vontade de fumar volta. Ou seja, de repente eu te procuro e quero mudar alguns aspectos da minha personalidade, ou enfim, eu não estou feliz com alguma situação na minha vida, e só que os velhos hábitos eles tendem a nos trazer de volta, né? E como é manter essa mudança, fazer com que ela não retroceda o que estava quando eu não estava feliz com a vida que eu estava levando? É muito importante essa pergunta, porque o coach, além de favorecer a reflexão pessoal, como no caso desse exemplo, né? A pessoa tomou a consciência de que fumar para ela não está sendo algo bom, né? O que de uma certa forma está sendo prejudicial. Então ela tomou a decisão de parar de fumar. Tomar a decisão é importante, mas isso não significa conseguir gerar este hábito, desenvolver essa condição que transforma a decisão de fato em comportamento, né? Em vivência. Sim. E o coach tem justamente essa aplicação, porque ele trabalha tendo como base a neurociência. Então o coach ele respeita a nossa formação fisiológica, como que funciona a mudança das ideias, dos pensamentos para hábitos, práticas. Isso é um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que gera, por exemplo, na fase adulta, cerca de 7 a 8 semanas para que você transforme uma decisão em um hábito e um comportamento. Então o processo de coaching respeita esse processo em que você vai trabalhar as suas relações das sinapses, né, entre os neurônios, os impulsos elétricos, para que isso se fortaleça ao ponto de transformar aquela decisão inicial realmente num hábito, que faça parte da sua vida, que você saiba que você não vai perder, ou seja, ele já é uma realidade que eu posso praticar todos os dias e eu não vou
voltar para trás, eu não vou desistir. Na verdade, já consegui alcançar de fato essa conquista na minha vida. Então o coach ele tem bons êxitos justamente por causa disso. Ele é mais do que uma reflexão, porque as pessoas falam, já sei que isso não é bom, eu já sei que eu quero deixar isso, abandonar isso ou alcançar aquilo. Agora, como vou fazer isso? Como vou? E o coach é essa resposta ao como, né? Trabalhando um processo que dura aí, em média, de 10 a 12 semanas para que, de fato, isso se transforme em atitudes, em ações, em hábitos positivos conforme o coach ou o cliente deseja. Legal, Denis. Eu vou fazer uma pequena parada para o intervalo. Fique ligado, nós voltamos já já. Você está aqui na TV Viana. Você quer transformar aquela sua decisão em um hábito? Esse é o tema de hoje. Denis, no bloco anterior nós estávamos falando de algumas mudanças pessoais, né? Mas vamos supor que eu te procure e eu queira melhorar algum desempenho meu, ou no esporte, ou não estou satisfeito em casa, ou na minha profissão. Como é que nós estabeleceríamos essa parceria para iniciarmos este tratamento, essa parceria, enfim, como é que faríamos? É importante falarmos que o coach é diferente de uma terapia. Na verdade, o coach não substitui uma terapia. Embora o processo de coach tenha também resultados terapêuticos, né? E como funciona? Como é diferente de uma terapia? O coach é um processo que tem começo, meio e fim. O coach visa, de fato, um objetivo específico. Enquanto a terapia é um processo que deve ser cuidadosamente e leva a pessoa a olhar para a sua vida, especialmente o seu passado, etc. O coach ele tem um foco no futuro. Qual é o ganho que você quer alcançar? Qual é o objetivo? Qual é o seu projeto, o seu sonho? Então nós traçamos, podemos até usar uma espécie de planejamento estratégico. E através das ferramentas nós vamos habilitando, motivando, fazendo com que a pessoa se conheça e veja o seu potencial sendo aflorado, né? Uma das palavras muito usadas no coach é o empowerment, que é o empoderamento, fortalecimento. A pessoa se sente mais forte, em condição de fato de alcançar aquilo que anteriormente ela não se sentia preparada, né? Ou estava bloqueada por algum fator, alguma crença limitante. Então o processo de coach se dá normalmente entre 10 a 12 semanas. É lógico que dependendo do caso, dependendo do objetivo, a gente pode ampliar, aumentar, ao invés de uma reunião, uma sessão semanal para quinzenal, etc., dependendo do processo. Mas normalmente, a maioria dos casos, a gente trabalha entre 10 a 12 semanas o processo do coach. O senhor disse aqui alguns termos que eu acabei me perdendo um pouco. Apareceu a palavra coach, depois a coachee, o coaching. Não estou entendendo direito. O senhor pode me explicar a diferença entre elas? É importante, as pessoas confundem mesmo, né? O coach é o profissional, aquele que se preparou, aquele que foi habilitado para desenvolver as técnicas. E muitas pessoas perguntam, né? O que é? Faz uma faculdade? Na verdade, o coach, a exigência do coach é que ele seja uma pessoa que tenha essa habilidade pessoal de lidar com outras pessoas e ajudar outras pessoas. Não existe uma faculdade especificamente. O que existe são bons profissionais que tiveram, lógico, o conhecimento dessas ferramentas que são aplicadas em cursos. Hoje existe pós-graduação em faculdades na área de coach. Mas o mais importante é o profissional ter essa habilidade, né? E essa habilidade não se ensina em faculdades. Na verdade, há muitos coaches em atividades no Brasil e no mundo que simplesmente tem o seu resultado, as suas habilidades pessoais. Então o coach é o profissional. O coaching, né?
ou coaching aí, é o processo da aplicação do coaching no coach. O coach é o paciente ou o cliente, né? Nem seria tanto a palavra paciente, é mais cliente mesmo, aquele que está sendo o alvo do processo, aquele que está se empenhando durante o processo, sobre a ótica do coach. Você usou uma palavra interessante que muito classifica o que seria o coach, essa parceria, a somatória. Então você é o coach e quer alcançar um objetivo. O profissional coach vai somar a energia dele com a sua para que juntos, né, nesse acompanhamento, nesse processo, o coach alcance o seu objetivo. Então acho que aí fica um pouco mais claras as terminologias, né? Legal. Mas uma pergunta. Vamos supor então que eu te procure. Denis, eu não estou satisfeito com a minha profissão, né? Gostaria de estabelecer essa parceria. Como é que seria essa parceria? Há encontros, há tarefas, há missões, enfim, como é que se estabelecem essas relações interpessoais que serão realizadas entre o coach e o coachee no coaching, ou seja, no processo de empoderamento e de melhoria contínua? É interessante. Normalmente, quando a pessoa tem um problema, ou ela entende que tem algum problema, algum desafio na sua vida, a pessoa também traz consigo a solução. Então, o processo do coach, ele respeita o indivíduo, os valores de cada um. Não há uma influência, uma proposta de alguma mudança baseada no perfil do coach, do profissional. Na verdade, todo o processo, aquilo que o coach, o cliente pensa, tem como valores, é respeitado. E o processo funciona assim, ó, se você tem uma necessidade, por exemplo, de carreira, olha, não estou contente com a minha carreira, então nós vamos trabalhar, você quer melhorar, aperfeiçoar alguns problemas ou dificuldades dentro da sua carreira, você quer fazer uma mudança de carreira, né? Então nós podemos fazer um processo, por exemplo, realmente de mudança de carreira, transição de carreira também, de uma maneira planejada, de forma que não haja nenhum grande prejuízo. Isso o coach também tem estabilizado a fazer. Então, ou você vai resolver quais são os problemas ou aquilo que está de uma certa forma desgastando você, cansando. E durante o processo de coaching nós vamos trabalhar isso para que você ou alcance um ganho ao ponto de vencer essas dificuldades, encarar com novo ânimo essas dificuldades, ou de uma outra forma eliminar aquilo que está produzindo essas dificuldades. Sim. Então, nós vamos nos reunir provavelmente num processo como esse, seria semanalmente, além da sessão onde a gente aplica a ferramenta, a gente também propõe durante a semana até a próxima sessão algumas tarefas ou algo que o coach vai fazer durante a semana para que o processo continue sendo vivenciado, experimentado até mesmo entre as sessões. Legal. Pelo que você está me dizendo, então, é uma forma de brigar ou de lutar tanto com fantasmas internos quanto externos. Na verdade, a origem do coach, que veio lá do processo de preparação dos esportistas de altas performances, ele trabalha justamente, todos nós temos uma batalha interior. Nos desenhos animados a gente sempre via aquela história dos dois anjinhos, o anjinho e o diabinho, né, falando, que são os nossos pensamentos, aquilo que quer fazer o bem, o que quer fazer o mal, aquilo que deveria fazer, aquilo que eu não quero, ou a autossabotagem. A gente tem muito esses pensamentos que nos sabotam, né, que nos levam ao comodismo, que nos levam a aceitar do jeito que estamos, mesmo que aquilo seja ruim, né? Então o coach, ele vai trabalhando a possibilidade da gente passar a nossa vida limpo de uma forma em que eu me apegue àquilo que eu acredito como cliente, aquilo que seja bom para mim.
Então, na verdade, é um processo em que o cliente vai avaliar, ele mesmo vai perceber o que é bom, o que eu quero fortalecer, que é bom em mim, e o que eu quero enfraquecer, o que eu quero deixar para trás que não me faz bem, os meus hábitos que eu entendo que não são positivos. Então, na verdade, essa luta interna, né? O coach ele não pode influenciar a vida de outras pessoas diretamente. O coach, né? O processo de coach visa a pessoa individualmente ou o grupo que está participando, né? Mas eu traçando algumas mudanças em mim, com certeza o meu relacionamento com o outro vai melhorar. Né? Então, na verdade, nós não encaramos o outro como inimigo, ou problemas com o outro como o nosso objetivo de mudança do outro, mas a mudança em mim. Como eu posso mudar de forma que eu influencie o outro positivamente também? A palavra coach, se a gente for traduzir para o português, seria treinador, né? Às vezes a gente vê lá alguma coisa na TV, coach embaixo, na própria Copa do Mundo, né? Sim, treinador, sim. Coach. Mas o treinador ele é eficiente enquanto aquele que está sendo treinado, no caso o coach está ali. Uhum. Mas fim dessas 12 sessões e como é que esse processo continua no tempo? Ele acaba, está resolvido ou não? O coach ele recebe as ferramentas necessárias para ele mesmo continuar? Enfim, como que o processo continua após encerrado o seu trabalho? Você falou do coach, é interessante porque hoje é utilizado mais como essa tradução mesmo literal do treinador. Mas o coach, como profissional, ou esse termo, que é o tema de hoje, vem de outra palavra inglesa que deve ser traduzido como carruagem. Ou seja, o cocheiro da carruagem. O coach é o cocheiro que coloca a pessoa na carruagem e vai levar ela desse ponto até aquele outro ponto desejado. Sim. Então, na verdade, o coach, o profissional coach, está muito mais relacionado a este prestador de serviço que vai ajudar a pessoa a chegar ao seu destino do que essa visão mais tradicional e atual de coach treinador, né? Agora, é interessante você falar quais são os ganhos e como isso acontece. Eu costumo dizer com toda certeza de que uma pessoa que passa por um processo de coach, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai adquirir ganhos o resto da vida, que vão além do objetivo que ela pretendia alcançar, né? Às vezes a pessoa até queria alcançar aquele objetivo e no processo ela fala assim, não, tem coisas mais importantes e ela foca nessas coisas mais importantes e o resultado é extraordinário, né? A gente tem a satisfação, por exemplo, de ouvir filhos, familiares daqueles que passaram pelo processo de coach, vindo agradecer, falando, olha, minha relação com a minha mãe é outra, a minha relação em família mudou totalmente, hoje nós temos uma boa comunicação. Então o coach ele traz resultados assim maravilhosos, né? Imensuráveis até mesmo, né? Então, mesmo com o fim do processo, os ganhos permanecem, claro, né? E aquele objetivo que foi almejado, se for um objetivo específico, mensurado, durante o processo ele vai alcançar. E muitos outros, com certeza. Falando com você, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos, do Leonardo Boff, que se chama Águia e a Galinha. Sim. E não sei se tem uma relação, mas no livro existia uma águia que tinha sido criada num galinheiro e ela aprendeu a ciscar e a comer milho e não voava. E posteriormente quando jogavam ela para o céu, ela não conseguia voar. Até que depois de um treinamento ela conseguiu voar e alcançou, né, o que ela nasceu para ser. Seria mais ou menos isso que o coaching também se propõe a fazer na vida das pessoas? Sem dúvida, porque todos nós temos um potencial inexplorado. Todos nós podemos ir muito além de onde estamos hoje e fazer muito mais do que fazemos, né? E o problema é que às vezes a gente se acomoda a essas circunstâncias, como a águia se acomodou a ser como uma galinha, né? Sim. E sem fazer uso do seu potencial, né? A águia voa a grandes alturas. A águia tem uma visão que excede alguns centímetros, né? Ela consegue caçar olhando lá do céu a sua presa, né? Ela escolhe alimento, né? Não o que jogam para ela. Justamente.
Então, isso pode ser feito, essa comparação, sim, com nós, conosco. A gente é um potencial inexplorado. A gente tem essa condição que às vezes a gente não está fazendo uso. Habilidades pessoais, às vezes a gente tem habilidades que a gente não conhece, ou a gente já conhece, mas não faz uso. Então, o coach, o slogan da nossa empresa, Eleve, é ser humano em alta performance. Nós podemos viver em alta performance. Nós podemos fazer coisas ainda mais impressionantes do que temos feito, independente de cada situação que estamos. Talvez uma pessoa, um bom profissional, já diga: eu já sou um bom profissional, já alcancei tudo que eu sonho, mas eu posso dizer, você ainda pode mais. Né? Ou a pessoa diz lá, não consigo, eu não sei, ela já se limita. Eu quero dizer para você, você consegue, você pode, você é muito mais do que você está acreditando ser hoje. Que bacana, deve ser bastante gratificante, né, Denis? Sem dúvida. Aqui em Assis, o senhor já tem alguns bons resultados? Como que a cidade, o pessoal tem aceitado a ideia do coaching? A gente, na verdade, está acreditando na cidade, né? Quando a gente fez alguns anos, eu tenho atuado aqui em Assis há cerca de 1 ano, mas na verdade o estudo do coach eu já tenho feito há alguns anos, né? Estudando, me preparando até a minha formação. E quando eu me formei, as pessoas diziam, né? Você vai para o interior, o mercado está absorvendo nas capitais, nas cidades grandes, né? Você não vai conseguir, ou tem pouca oferta, né? E na verdade a gente está vendo que não, o contrário, né? Hoje eu não consigo atender todas as pessoas que desejam, né? Eu tenho uma lista de espera de atendimento, tenho também me limitado, já tenho atendido empresas, mas tenho me limitado o tempo por causa dessa grande demanda mesmo. Então, a verdade é que Assis e região, né, precisa, em todo lugar precisa, o coach é bem-vindo e é útil para qualquer circunstância, qualquer cidade, não só a cidade grande, não só as grandes empresas, não só os grandes executivos, né, que é o grande alvo, né, da maioria da atuação dos coaches. Nós estamos vendo que isso está sendo importante aqui em Assis. Eu tenho grandes resultados já, nós atendemos já dezenas de pessoas e temos desenvolvido tanto o coach individual, coach em casal, né, funciona bem, em duplas também, e coach em grupo, né. Atualmente nós temos trabalhado um grupo de coach memorização. Esse coach memorização, a gente tem advogados que estão estudando para concurso, nós temos professores universitários, nós temos pessoas da melhor idade que está desenvolvendo o seu potencial de memorização ou exercitando o seu cérebro aí, até para evitar, né, doenças relacionadas a essa falta de exercício mental, né? E está sendo fantástico, está sendo fantástico. Nós começamos esse grupo experimental e já tem lista de espera para outros novos grupos que nós vamos montar depois com vestibulandos, né? Pessoas que estão só adolescentes, especificamente um grupo mais homogêneo, né? Formado de adolescentes, outro grupo de melhor idade, outro grupo talvez com concurseiros. Essa é a nossa proposta. Nós temos visto isso acontecer em Assis. Mas o que mais, a procura maior, sem dúvida, é o Life Coach. Pessoas que querem aprimorar os seus relacionamentos pessoais, profissionais. E logo, logo nós vamos aí começar com o grupo de coach em emagrecimento, que é um projeto nosso, e coach ligado à oratória, falar em público, que a grande maioria dos profissionais tem um grande potencial técnico, mas às vezes não consegue alcançar grandes resultados por causa da dificuldade de falar, de se expressar, né? Eu mesmo já atendi um profissional que estava muito bravo, porque ele tecnicamente fez um projeto maravilhoso, mas a hora que apresentou o projeto, o seu colega de empresa apresentou um projeto muito inferior, só que soube explorar a comunicação e convencer. E às vezes isso acontece mesmo. Sim. Às vezes a gente tem um grande potencial, mas a gente não consegue comunicar. Então o coach oratório ou falar em público também é um projeto nosso que já tem uma quantidade de pessoas interessadas em fazer. Então nós estamos aí implantando em Assis, acreditando em Assis.
A gente quer ver a nossa cidade realmente também sendo contemplada com essa tecnologia, com essa modernidade, com os recursos que vai nos ajudar a sermos capacitados aqui também na nossa região. Sim, claro. Uma vez eu li um estudo dizendo, e nesse estudo a pergunta foi: qual é o seu maior medo, né? E esse estudo foi feito em vários países, demorou alguns anos para ser realizado, um estudo antigo. E em segundo lugar ficou o medo de morrer. E em primeiro lugar, o medo de falar em público. Ou seja, as pessoas têm um grande bloqueio na hora de se expressar. Às vezes as pessoas, como o senhor estava dizendo, são boas pessoas, com boas intenções, não sabem se expressar e justamente por isso acabam sendo preteridas ou deixadas de lado em relação a uma outra que também é boa, mas talvez não tão boa quanto, mas consiga se comunicar um pouco melhor. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então o coaching é essa mudança que eu quero fazer e não sei como, e na prática ela então traz os resultados que eu sempre sonhei. Sim. Sim, importante, é isso mesmo. Eu queria até, se você me permitir, trabalhar uma técnica que a gente até conversou aqui um pouco, né? Claro, bem sim. prática, bem simples, Sim. que pode ser útil para todos aí que estão nos assistindo hoje, né? Uma técnica simples de oxigenação do seu cérebro que te ajuda a mudar de padrão mental momentaneamente. Sabe aquele momento que você está irritadíssimo? Aquele momento que o sangue sobe, ferve, né? Aquele momento em que às vezes é decisivo, a gente precisa participar de uma entrevista ou encarar aí um desafio e às vezes a gente está nervoso, está ansioso. Então, vou ensinar uma técnica bem simples. Técnica de respiração. Contando a contagem em 4 segundos, certo? Sim. Simples, muito simples. Olha, você vai inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Pensando, contando mentalmente. Inspirou, segure durante 4 segundos, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Aí vai soltando o ar também, contando em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Repita isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Naquele momento você vai perceber que na exatidão terminando esse processo, a sua frequência cerebral vai ter mudado, o seu ânimo vai ter mudado e você vai estar preparado aí para o desafio que você tem ou até mesmo para vencer esse estado emocional que muitas vezes nos atrapalha, né? Sim, claro. E traz grandes prejuízos emocionais, relacionais, né? Profissionais. Então fica aí uma dica bem simples para você aplicar no dia a dia. Denis, a gente está terminando o nosso programa de hoje e gostaria de convidá-lo a dar suas palavras finais ao nosso telespectador, né? Um recado que você gostaria de deixar em relação ao tema de hoje. Ok. Eu quero agradecer pelo convite do André, um amigo de longa data, uma pessoa muito especial, né? Quero desejar muito sucesso. Eu sei que esse programa já tem aí caído na graça da nossa população de Assis e desejo aí realmente muito sucesso para você. E eu quero dizer a todos, né, telespectadores, que nós estamos à disposição de ver você crescendo, você alcançando seus sonhos, seus projetos. Então nós estamos à disposição, tem o nosso telefone, o nosso e-mail para entrar em contato conosco e, acima de tudo, né, se você quiser bater um papo comigo, nós estamos à disposição para atender a cada um de vocês e realmente ver cada ser humano vivendo com qualidade. Há um versículo da Bíblia que eu entendo e carrego comigo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós fomos criados para vivermos uma vida de qualidade. E às vezes nós estamos vivendo uma vida e aceitando viver uma vida de qualquer forma, né? Deixando de lado coisas importantes e vitais. Então pense nisso, deseje uma vida boa, uma vida realmente abundante e seja muito, muito feliz,
né, na sua vida, com a sua família, com a sua empresa, profissionalmente, né, pessoalmente. Esse é o nosso desejo, né, que Deus abençoe imensamente a sua vida e você encontre esse caminho realmente de abundância de vida com Jesus especialmente. Esse é o programa Solução e eu espero você, porque você está aqui. E eu espero você de que jeito? Através do e-mail solução@tvviana.com.br ou pelo telefone 3323-2739. Quero que você traga aqui novos temas e espero você para um próximo programa. Um grande abraço e até mais.